Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma programação do Sesc Ideias. O Sesc Ideias são encontros virtuais promovidos sempre às 16 horas no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. O público está convidado a fazer as suas perguntas por meio do chat. A sua opinião é muito importante para nós. Na descrição do vídeo, você encontra um link para se comunicar com a equipe do Sesc Ideias. Assim saberemos mais sobre o nosso público, o nosso alcance, quais os assuntos de interesse e como podemos aprimorar o nosso trabalho. Hoje, o debate proposto, intitulado Branquitude e Antirracismo, objetiva refletir sobre conceitos e práticas envolvidos na discussão das relações raciais brasileiras, em específico aqueles nos quais a discussão centraliza o lugar do branco nessas relações. Neste encontro, contaremos com a participação da professora Petronila Gonçalves e Silva, da professora Lia Weiner e da atriz Naruna de Lima Costa. Contaremos com o intérprete Edson e com a intérprete Elisa. Eu sou Fabiano Maranhão, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e estarei na mediação desse encontro de hoje com vocês. Branquitude e antirracismo. Primeiramente, quero pedir licença às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, aos mais novos e aos pares da instituição que abriram e abrem caminhos diariamente. Dizer que o SESC, instituição de caráter educativo, inerente em seu exercício permanente de desenvolvimento dos sentidos de cidadania, está atenta ao movimento de pensar, refletir, falar e escutar as problematizações que envolvem questões de presenças e ausências negras no Brasil. Esta atividade compõe a ação em rede chamada do 13 ao 20, Reexistência do Povo Negro, ação institucional que faz alusão aos marcos do 13 de maio e do 20 de novembro em todas as unidades do SESC São Paulo e propõe diálogo sobre a condição social da população negra. Quero dizer do meu contentamento em estar nesta roda com essas mulheres aqui presente hoje, roda não no sentido físico, né, mas no modo de pensar, de agir e de ser na vida, e é esta energia de roda, de circularidade, de envolvimento que esperamos afetar e ser afetados por vocês no encontro de hoje. Pois bem, dito isso, para começar os nossos trabalhos, eu inicio com um provérbio africano que chegou a mim por um amigo senegalês, o Mustafa, talvez ele esteja aqui nesse encontro de hoje, que diz o seguinte: quando a cabeça está em casa, o joelho não usa chapéu. E assim, quero apresentar e passar a palavra à professora Petronila, que aniversariou no dia de ontem, então, mais uma vez, parabéns, professora. A Petronila é professora emérita da Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora junto à UNEAB, da UFSCar. Ela foi relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação de 2004, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Dentre as suas publicações com outros autores e autoras, destacam-se O Jogo das Diferenças, Educação e Ações Afirmativas entre a Justiça Simbólica e a Injustiça Econômica, De Preto a Afrodescendente, e Movimento Negro e Educação, dentre outras. Professora, compreendendo a educação como fundamento para a compreensão de mundo e transformação de realidades, destaca um trecho das diretrizes curriculares que diz, abre aspas, é importante salientar que tais políticas de reparação, de reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade negra têm como meta o direito dos negros se reconhecerem na história nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia individual e coletiva seus pensamentos. Te faço a pergunta, professora. O que seria políticas de reparação, de reconhecimento e valorização da história e cultura negra na educação? Boa tarde a
todas e todos. Agradeço ao SESC, particularmente na pessoa do Fabiano, a participação nessa tarde, com essas colegas cujo pensamento e ações são tão potentes e importantes na construção da nossa sociedade brasileira. A educação, certamente, é um processo, né? A gente repete a vida inteira como educador, um processo permanente, né? Um processo permanente de construção de cidadania, de construção da nossa humanidade. Construir a nossa humanidade enquanto pessoa, enquanto participante de grupos sociais, parte de uma compreensão que nós temos do que seja o mundo, do que seja a sociedade, do que sejam as relações entre as pessoas. Nós herdamos o sistema mundo criado pelos europeus a partir do século XVI, e esse sistema mundo foi muito nocivo, né, para os povos indígenas que foram invadidos, dizimados, para os povos africanos que foram escravizados, para que esse sistema mundo pudesse ser implantado, né? Como economia, fosse como criação de uma cultura. Então, neste sistema mundo se criam relações entre grupos étnico-raciais. Os indígenas, aos indígenas se tenta escravizar, mas eles, enfim, recuam, né, saem do litoral brasileiro e vão em direção principalmente à Amazônia, que dificilmente os europeus teriam acesso, até por não conhecer a região. Os africanos que são aprisionados, desconsiderados enquanto seres humanos, tratados como semoventes, e que deveriam trabalhar na construção da nação que se criava, pessoas que estavam colaborando, mas como se fossem instrumentos de trabalho comparados, por exemplo, a uma enxada. Os autores não viam diferença entre os físicos de trabalho como a enxada e o arado e o próprio africana escravizado, que deveriam produzir e trabalhar para que algumas pessoas, alguns grupos tivessem riqueza. É importante a gente, insisto, a gente conhecer a história e se dar conta que aquelas relações estabelecidas lá no século XVI, elas não desapareceram até hoje. Se a gente fosse fazer um gráfico mostrando como eram aquelas relações, quem era o centro da relação? Era o senhor do engenho, o senhor da cesaria. Quando eu digo senhor, estou dizendo o homem senhor. Ele era o centro do mundo, estava apenas abaixo de Deus. E a sua família, a esposa, os filhos, lhe eram subordinados, ele tinha direito de vida ou morte sobre eles, como tinha, é claro, sobre os escravizados, uma vez que esses até nem eram considerados pessoas, não eram considerados seres humanos. Ali, então, se estabelece uma relação de subordinação que se pretende que se mantenha. A gente sabe que os quilombos são um exemplo de que essa subordinação ela não era permanente, ela não era constante, quer dizer, seres humanos não aceitam e não sobrevivem diante
de humilhação e de submissão a outros seres humanos. Quer dizer, a nossa nação se constrói sem que se tenha compreensão ou desejo do que seja colaboração. Como vamos colaborar para construir? Esse é um ponto chave, né? Se nós, daqui por diante, o que queremos para o Brasil? E como vamos, cada um, a partir da sua história e das suas raízes, quando eu digo a sua história, sim, a sua história pessoal, é claro, mas a história dos seus grupos étnico-raciais. Que colaboração nós trouxemos para o Brasil? As relações, portanto, aquele sistema mundo, ele estabeleceu relações de submissão e de depreciação, quer dizer, então, o senhor, ele se valorizava porque ele depreciava aqueles que lhe eram submetidos, que ele submetia, e que ele desejava que se sentissem inferiores. Eu insisto nestes pontos porque estas relações se mantêm até hoje de uma maneira maquiada, mas elas se mantêm. Essas relações entre pessoas também se fazia e se faz entre pessoas e natureza, como se os seres humanos não fossem parte da natureza, como se os seres humanos fossem senhores da natureza. Não é? A gente sabe que, inclusive, princípios religiosos, não é? Até vindos da Bíblia, fortaleceram e têm fortalecido essa ideia de que os seres humanos seriam superiores aos outros elementos da natureza. E, por ser superior, se viria como justamente o dono, aquele que pode destruir, e nós estamos hoje vivendo experiências bastante difíceis, uma parte da... Pois bem, aquelas relações, então, estabelecidas no século XVI, entre senhores e escravizados, elas se mantêm simbolicamente, elas têm realmente relações do conhecimento da outra pessoa. Quando eu cruzo com uma pessoa, eu a saúdo, vamos pensar assim, no meu caso, na experiência da universidade. Com uma pessoa que faz a limpeza, que cria condições para que eu possa trabalhar num ambiente sadio e limpo, eu saúdo essa pessoa. Eu, uma vez, felizmente isso tem mudado consideravelmente, mas uma vez eu perguntei a uma pessoa que fazia a limpeza, por que quando a gente passa, porque quando eu passo, eu vejo que tu baixas os olhos e tu não me olhas? E ela me disse, porque quando eu vim trabalhar, eu cumprimentava as pessoas que passavam, e algumas pessoas, elas me olhavam, ou elas desviavam o olhar, mas não respondiam. Quer dizer, vejam bem, essa relação é uma relação que se vem construindo desde lá, não é? Lá das antigas sesmarias. Eu não reconheço outro ser humano. Quando eu digo isso, eu sempre lembro uma saudação que o povo Zulu, né, no sul da África, faz entre si. Quando duas pessoas se cruzam, um diz para o outro, vou dizer em português, eu estou te vendo, seria o nosso oi, né? Oi, a pessoa diz, eu estou te vendo. E o outro responde, sim, eu estou aqui. Quer dizer, eu te reconheço que tu estás aqui. E o outro diz, eu também reconheço que tu estás aí.
E isso a gente pode fazer com o olhar, né? Muitas vezes a gente cruza uma pessoa, olha e sorri para essa pessoa, não chega a falar, quer dizer, é o reconhecimento do ser humano enquanto ser humano. E algumas pessoas, muitas vezes, cruzam. Então, nós, pessoas negras, mulheres negras, temos a experiência de pessoas olharem e fazerem questão de mostrar que não estão nos vendo. Então, vejam bem, como é complexo o que nós temos que construir e, sobretudo, o que nós temos que desconstruir a partir de experiências históricas. Por isso é fundamental conhecer a história e ter presente que nós estamos ainda vivendo com um sistema mundo criado lá no século XVI. E temos que necessariamente nos perguntar o que nós queremos? Que direito nós queremos? Nós queremos o direito de ser reconhecidos na história nacional. Mas não, nós negros, né? Mas não como se fôssemos objetos de trabalho, como até hoje muitos pretendem que assim seja. Não é? Mas como seres humanos que chegaram aqui com história, com histórias, não é? Porque somos oriundos de diferentes povos, com culturas. Nós sabemos perfeitamente que os escravizados, eles não eram como quiseram nos fazer acreditar, como se fossem só força para trabalhar. Eles trouxeram conhecimentos. Na época em que o grande recurso era a plantação de cana, de onde vieram os escravizados? De regiões da África, onde se cultivava, onde o cultivo e os instrumentos de cultivo eram desenvolvidos, e mais desenvolvidos do que os dos portugueses. Durante a exploração das minas, né, lá na região de Minas Gerais, de onde é que vieram os escravizados? Eles vieram de regiões da África que sabiam explorar o subsolo, que tinham conhecimentos de exploração do subsolo que os portugueses não tinham, que os europeus não tinham. Bom, isso a gente vai descobrindo, ou vem descobrindo, ao longo da história. Nós não aprendíamos isso na escola, quando eu fui criança, por exemplo, e adolescente, e até muito recentemente. Alguns anos atrás, não muitos, uma professora, uma mulher negra, ela me dizia assim, tu sabes que quando eu era criança, no dia 13 de maio, eu não ia à escola, porque desde que o dia que a professora disse para os meus colegas, ela era a única estudante negra na sala, vamos cantar parabéns a você, porque hoje o povo da fulana se libertou. Ela disse que foi uma humilhação incrível, e que ela, para não passar novamente por experiências semelhantes, ela preferia, no 13 de maio, se fosse dia de aula, faltar à aula. Então, vejam bem o desrespeito desrespeito provocado por desconhecimento e por afirmação de preconceitos. Eu lembro que quando as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana começaram a ser discutidas, que houve publicações em jornais, em revistas, de pessoas que tinham experiência em pesquisa ou mesmo experiência política, papel político nos seus estados e municípios, as pessoas dizerem assim, e agora então vai ter que contar de todo mundo, dos chineses, dos japoneses, e quando me diziam isso, e não diziam assim quase que atacando, né? Vocês querem privilégios? Eu dizia, e por que não? Se essas pessoas estão colaborando para a construção do Brasil, é claro que a história e cultura delas tem que ser contada. Entretanto, há uma diferença. Os povos indígenas e os descendentes
dos africanos escravizados, eles são humilhados, são desconsiderados e fazem até acreditar que eles não têm ou não tinham inteligência suficiente e de que eles eram meros instrumentos de trabalho, e isso, conforme eu já disse, a gente vê na forma como as pessoas tratam ou como as pessoas olham para a gente, que vão desde a simples relação, entrar numa casa de comércio e perguntar o preço de alguma coisa. Acho que as pessoas negras, todo mundo, alguma vez na vida sofreu essa experiência, talvez hoje menos, mas que as pessoas dizem assim, isto é muito caro. Eu me lembro de, mais uma vez, ter dito, bom, se é caro ou se é barato, quem decide sou eu. Eu estou perguntando qual é o preço. Então, vejam bem, as pessoas já decidem que se tu és uma pessoa negra, tu não vais ter dinheiro para comprar seja lá o que for. E realmente quem vai decidir, eu lembro que numa das situações a pessoa com muita raiva me disse o preço, e eu disse, sabe que tu tens razão, é exagerado o que estão pedindo, porque na loja lá adiante é bem mais barato o mesmo produto. Vejam bem, e era verdade, não disse isso para atacar a pessoa. Então, o que é importante, justamente na educação das relações étnico-raciais e no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, é que a gente aprenda que as culturas que nos formam, as histórias que nos formam, elas nos passam uma visão de mundo que é próprio do nosso grupo étnico-racial. Portanto, cultura não está desvinculado do grupo étnico-racial, quer dizer, das construções, do jeito de viver, de pensar a vida, de construir a vida, que é baseada na história que nós tivemos. E na autonomia, que cada um tem autonomia. Quando eu digo autonomia, eu não estou dizendo unicamente me referindo a uma autonomia individual, ela também é coletiva. E quando ela é coletiva, ela tem a ver com o nosso grupo étnico-racial e também com os aliados. Felizmente, temos aliados no combate ao racismo e a todas as outras lutas das chamadas minorias, porque nós não somos minorias. Nós não somos minoria falando em relação aos negros. Então, o que seria uma política de reconhecimento e reparação? Vejam bem, é importante reparação. Reconhecimento quer dizer reconhecer a importância, reconhecer o valor, reconhecer a colaboração de cada um dos grupos étnico-raciais, de cada um dos grupos sociais que formam a nação brasileira, trouxeram e continuam trazendo, não é? Então, sim, estamos aqui indígenas, afrodescendentes, eurodescendentes, descendentes de asiáticos, ciganos, que é um grupo minoritário, e que muitas vezes não são consultados ou chamados a entrar no debate, que é uma coisa que é importante ter presente, né? E creio que o meu tempo deva estar terminando, a gente se entusiasma e vai falando, é que uma política não é simplesmente um texto escrito, um texto legal. Uma política é um conjunto de ações que este texto legal vai garantir. Então, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africano, este texto legal, ele, como todos os outros, né, eles trazem orientações, eles são ponto de referência para que se possa, inclusive, avaliar. Eles mostram objetivos e mostram caminhos de construção da nação brasileira. Então, eles não são só para um grupo ou só para outro grupo. É para
todas as pessoas. Quer dizer, todos nós temos que ter presente essas políticas e temos que aprender a estabelecer novas relações entre as pessoas. Novas relações que têm a ver com reconhecimento, não é? Ó, é aquela saudação lá do povo Zulu. Eu estou te vendo. E a outra pessoa diz, eu estou aqui. Então, se eu estou te vendo, e se eu estou aqui, nós vamos juntos construir e trabalhar. Então, uma política é uma referência para a ação. Uma política de reconhecimento quer dizer, eu reconheço a humanidade do outro na sua particularidade étnico-racial, histórica, de história de vida pessoal, e o que ferir essa humanidade tem que ser reparado. Por isso que as diretrizes curriculares a que se referiu o Fabiano, essas diretrizes curriculares, elas orientam no sentido de reparação, quer dizer, temos que reparar o desconhecimento que temos da história e do papel da população negra na construção deste país. Temos que reconhecer a contribuição que hoje nós, afro-brasileiros, estamos trazendo para este país, mas não separadamente dos outros, não, diferente dos outros. Diferente porque temos histórias diferentes, temos culturas diferentes, visões de mundo diferentes, mas a diversidade faz parte da humanidade. Isso é outra questão importante, sobretudo quando se trata da educação, porque a educação escolar, a educação universitária, quando ela nasce e continua em muitos casos até hoje, ela pretende reduzir todos a uma única história e uma única visão de mundo. Então, nós temos muito trabalho ainda pela frente, muito trabalho para construir a diversidade que nós temos. Nós não somos diversos, porque somos diferentes e viemos de partes do mundo diferentes, ou pertencemos a grupos sociais ou grupos profissionais diferentes. Nós não somos cópias uns dos outros, mas todos nós contribuímos, e esta é a riqueza, né, da sociedade diversa, é que nós somos diferentes visões que devem dialogar. E nas diferenças, nós temos de aprender a negociar. Estou falando nas diferenças étnico-raciais, mas se nós pensarmos nas relações de gênero, é da mesma maneira. Homens e mulheres, homens não são superiores a mulheres, mulheres não são superiores aos homens, são pessoas iguais. E como eles constroem e convivem, como devem, né, construir essa sociedade em que nós vivemos? A gente tem que negociar nas nossas diferenças. O que vamos construir juntos? A grande pergunta é essa. O que vamos construir juntos e como vamos construir juntos, não é? Desconstruindo as relações de dependência e superioridade. É nas relações do dia a dia que se constrói a igualdade. A lei garante, as leis garantem. As diretrizes curriculares das relações étnico-raciais, não é para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, garantem que a herança africana brasileira esteja presente nos currículos escolares e universitários. Mas essa é uma construção que se faz no dia a dia, que se faz no pátio, enquanto as crianças brincam, que se faz nas cantinas, nas universidades, que se faz no dia a dia na sociedade, seja no ônibus, quando a gente se desloca com as pessoas,
E eu insisto, né? Se eu olhar para uma pessoa e sorrir, não preciso ser amiga dela. Eu estou dizendo, eu te reconheço enquanto um ser humano. Por isso, e uma pergunta que às vezes vem, mas e como é que a gente pode ser antirracista? A gente tem que reconhecer, é muito interessante, houve um trabalho, alguns anos em particular, era a Valéria Algarve lá, uma estudante lá de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, com uma professora do ensino básico, e durante um ano elas fazem um trabalho com uma classe de crianças que havia se tratava de um bairro onde havia um número grande de afrodescendentes, e elas fazem um trabalho muito bonito que se chamou Sala de Africanidades. E um grande objetivo era: vamos combater o racismo com a educação, que tinham em mente essas professoras. E elas acabaram com o racismo? Claro que não, porque não era uma classe que ia acabar, mas elas fizeram uma coisa que eu acho maravilhosa. As crianças eram crianças pequenas, tinham 10 anos, elas não tão pequenininhas, né, mas, enfim, crianças, elas aprendem a identificar quando elas estão ferindo o outro, quando elas estão sendo racistas, e aprendem a pedir desculpas. Aprendem a valorizar a sua própria história, e das suas famílias, e aprendem também, a partir daí, a não discriminar ciganos, porque para elas ciganos eram pessoas que roubavam crianças e que faziam... E eles aprendem isso, a tal ponto de uma criança, vocês talvez se perguntem, nunca mais pronunciaram frases racistas, não, mas eles reconheciam, eles diziam assim: desculpe, eu fui racista quando eu te disse isso. Ou se tivesse tido uma atitude ou uma palavra de cunho racista ou depreciativo, não se desse conta, o que recebia a agressão dizia: escuta, tu estás sendo racista. Escuta, tu estás desprezando as mulheres. E não é isso que nós temos de construir, não é isso que a gente tem de aprender na escola. Então, é possível, sim, aprender na escola, aprender nas famílias, aprender no convívio. Nós não vamos ficar maravilhosos da noite para o dia, quer dizer, a gente vai escorregar, a gente vai ser preconceituoso, mas a gente tem um papel que recebe a agressão, assim como aquele que fez a agressão tem um papel necessário e cidadão de reconhecer. Não é? Se o que agrediu não se dá conta, não sabe, o que foi agredido tem que dizer: escuta aqui, essa tua atitude é uma atitude que, inclusive, pode ser punida por lei, no caso do racismo. Então, isso é uma política, vejam bem, o que eu, concluindo, né, acredito que esteja a ponto de concluir, uma política de reconhecimento, de reparação, não é unicamente um texto legal. O texto legal serve para a gente ir à justiça quando é desrespeitado. E serve de orientação para cada cidadão, para cada cidadã, serve de orientação para os professores, serve de orientação para os pais e serve de orientação para cada um de nós. Mas não é um texto que vai modificar a nossa atitude e modo de ser. Então, a pergunta que tem que ficar para nós: o que nós sabemos das histórias das pessoas, das famílias negras? Não só que está nos livros, no meu bairro, que eu sei, eu nasci, me criei e moro até hoje num bairro aqui em Porto Alegre, que foi conhecido, hoje já está praticamente esquecido, colônia africana. Não preciso dizer que a maior parte da população na ocasião era negra. Hoje somos muito poucos,
E daquelas famílias, somos tão poucos, eu conto 4 famílias oriundas daquele período, somos tão poucos que nos conhecemos, nos visitamos e nos vemos. Mas essa história é a história do bairro, ela tem que ficar aqui, e as pessoas novas que vão chegando, ou que vieram depois, precisam conhecer essa história. E é interessante, eu vou contar, quase concluindo isso, porque ao lado da casa, do terreno em que meus bisavós compraram, né, que hoje eu tenho a possibilidade de ainda manter, construíram uma casa, construíram um prédio pequeno, mas construíram um prédio, e o arquiteto, quando estava, acho que conversou com a vizinhança, mas veio comigo conversar, e aí eu referi a ele, pois é, esse bairro aqui se chamava Colônia Africana, e ele me disse, eu sei, eu estudei a história do bairro e também a história dessa rua. Eu sei que essa rua, quando foi traçada como rua, ela se chamava Rua Esperança. Assim, eu nasci na Rua Esperança, hoje eu moro na Rua Liberdade, vocês veem os nomes que era dado à rua a partir da experiência de seus habitantes. Bom, dizendo isso, eu acho que cumpriu o meu tempo, espero que sim. Confesso que não fiquei controlando no relógio. E fico à disposição para continuar conversando. Agradeço novamente a oportunidade e digo da alegria de estar com as colegas aqui, ainda que de longe, né, a gente só se veja de longe, mas que bom que existe esse recurso e que podemos nos ver e estar junto. Né? Estar junto não é só necessariamente estar lado a lado, a gente pode estar lado a lado e estar separado. Né? Obrigada. Professora, agradeço suas palavras, sua generosidade em compartilhar a sua trajetória, e estou te vendo e estou aqui. Fico feliz aí com toda a sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra para a Lia. A Lia é doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio e doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, ativista antirracista e pesquisadora de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, autora dos livros Entre o Encardido, O Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, e Famílias Interraciais, Tensões entre a Cor e o Amor. Lia, sob a luz de um conceito apresentado pela carinhosa ou conhecida Cida Bento, Maria Aparecida Bento, sobre o pacto narcísico da branquitude, destaca uma citação sua que diz, abre aspas, o branco não é apenas favorecido nessa estrutura racializada, mas é também produtor ativo dela, por meios dos mecanismos mais diretos de discriminação e pela produção de um discurso que propaga a democracia racial e o ideal de embranquecimento. Te pergunto, Lia, o que é branquitude? Como ela se faz presente e se fortalece no dia a dia? Lia, seu microfone está desligado. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito o convite do Fabiano e fico muito feliz de estar aqui presente com Petronília e Naruna, e principalmente pela generosidade da professora Petronília de compartilhar tanta sabedoria e tanta possibilidade de encontro entre as pessoas. Eu queria dizer que a Petronília, ela é uma das responsáveis, apesar de eu não saber se ela sabe, de eu continuar nessa luta antirracista,
quando eu tinha uns 27 anos, ou seja, quase uns 15 anos atrás, eu comecei a apresentar meus trabalhos sobre branquitude, e uma vez eu fui apresentar em um lugar, e eu era muito ingênua ou nova, eu não sabia muito dos conflitos e como que acontecia, né, a luta. E, obviamente, eu devo ter feito o que a gente hoje eu perceberia como branquice, e levei muita porrada, né? E naquele dia eu falei, gente, será que eu tenho força para seguir? E a Petronila, que estava mediando a mesa, ela falou, foi muito importante ouvir dela, ela falou, a gente precisa de aliados na luta antirracista. E errar faz parte para a gente crescer e aprender. Continue na luta. Eu não sei o quanto ela sabe que foi, né, esse reconhecimento, esse olhar, eu estou aqui, né, que me colocou ainda forte para continuar nessa luta. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes e vamos lá na tua pergunta. O que é a branquitude, né? A branquitude é um lugar nas sociedades que foram racializadas, estruturadas pelo racismo, de privilégio e de vantagem estrutural, né? E aí é muito importante, né, que a gente perceba e que brancos percebam que essa não é uma questão de escolha, que não é uma questão de identificação psíquica. Eu posso não estar identificada psiquicamente com aquilo que é pensado como branquitude, né? Não é uma questão de ter uma crítica ou não apenas, mas principalmente de um lugar na estrutura da sociedade, um lugar que a gente nasce. Então, assim como os negros são herdeiros de uma desvantagem estrutural numa sociedade que teve, né, esse sistema mundo tão bem apresentado pela professora, né, os brancos também herdam privilégios do reconhecimento de sua cultura supervalorizado e do privilégio material. Só para eu exemplificar, ontem eu estava conversando com uma colega, e eu sou, para quem não sabe, eu sou de descendência judia, e ela é negra, né, de descendência africana. E aí alguma coisa aconteceu na palavra diáspora, a gente estava conversando sobre um texto, aí eu falei, bom, essa palavra foi muito usada pelos 2000 anos de diáspora judaica. Aí ela falou assim, mas diáspora judaica, vocês não vieram logo de Israel? Eu falei, não, foram 2000 anos de expulsão, de perseguição. Eu também não sei, né, da onde é a minha origem, né? Eu sei que eu sou judia, mas da onde começou essa origem também não sei. Aí ela virou e falou, né, ela é uma historiadora, eu não sei nada dessa história. E eu falei assim, pois é, eu também não sabia nada da história africana, absolutamente nada. Aí a gente falou, e nós duas sabemos da história europeia, por mais que essa história não é nem a minha nem a tua. O que isso representa? Que mesmo que a gente faça parte de outros grupos étnicos, né, a história que nos é contada como a história universal e como se fosse a história para todos, é a história branco-europeia. E isso significa dizer que uma particularidade, ou seja, né, o branco europeu é uma particularidade, que uma particularidade se pensa como universal e se coloca num lugar de poder universal, que é esse lugar de vantagem estrutural na sociedade, né, que tem o racismo como sua base. Então, o que isso significa ter privilégios materiais e simbólicos? Principalmente, os privilégios materiais têm a ver com a história das terras, com a história da colonização, essas terras que estavam na mão dos brancos e que eles ganharam, e quando teve, né, a política do embranquecimento no Brasil, que eles também ganharam terra. Uma miséria com terra é muito diferente de uma miséria sem terra, né? Então, tem o privilégio material e o privilégio simbólico. Esse privilégio simbólico é o privilégio do reconhecimento e, principalmente, aquilo que está atrás dessa categoria racial que produz a branquitude, que é o privilégio de você ser reconhecido como moralmente, intelectualmente, esteticamente superior aos outros grupos, né? A raça é uma ideia de que um fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética. E o grupo branco que inventou a própria ideia de raça se autocolocou como superior numa escala de valores, né? Numa escala de valores, ele está como superior. Que é essa ideia que a Protelina explicou também, de uma ideia de superioridade que
coloca o branco nesse lugar de poder, né? E aí, a minha pesquisa de doutorado, que é essa aqui, é o Entre Encardido Branco e Branquíssimo, foi entrevistar mais de 40 brancos na cidade de São Paulo, perguntando o que é ser branco para você. Todos os meus entrevistados, todos eles, sem exceção, reconhecem, né, um lugar de vantagem estrutural. Agora, reconhecer o lugar de vantagem estrutural não significa abrir mão deles ou lutar contra eles. Tem um mendigo de rua que fala o seguinte para mim: eu posso entrar no shopping para cagar e meus colegas não, né? Ou seja, na extrema pobreza ele reconhece, né, que há uma vantagem. Então, a primeira coisa que eu achei muito, muito importante dessa pesquisa e que eu não tinha como hipótese é que eu acreditava que os brancos da sociedade brasileira acreditavam de fato que éramos todos iguais, porque acreditavam na tal do mito da democracia racial. E é mentira. Eles sabem, nós sabemos que temos vantagem. Eu pergunto, né, na pesquisa, você acha que você teve alguma vantagem em ser branco? Né? Todos eles respondem que sim. Logo depois eu pergunto, você é a favor das cotas? E as pessoas respondem que não. Ou seja, né, mesmo o reconhecimento de vantagem não significa desmontar a vantagem. E aí vem a segunda parte da sua pergunta. Como é que eles são produtores ativos do racismo, né? A isso que a Cida Bento, né, vai discutir como pacto narcísicos de branquitude, está relacionado à escolha do branco sempre pelo branco naquilo que é estrutural, nas decisões políticas, nas decisões econômicas, né, na procura, né, do mercado de trabalho. Ou seja, o branco escolhe pelo branco. Mas mais do que isso, o branco tem um pacto com o racista, com o racismo. Mesmo aqueles mais progressistas, ao invés de denunciar o racismo, eles silenciam em voz do racismo. Por exemplo, eu gosto de pensar que as pessoas negras que estudaram em colégio particular, com muitos brancos, sempre falam, né? É uma fala constante, né? Eu tinha muitos amigos brancos, mas nunca era convidada para pizza na casa da avó. Eu tinha muitos amigos brancos, mas alguma coisa acontecia que nas festinhas e nas relações íntimas eu não entrava, era só no pátio do colégio às vezes. Isso, né, num sentido, parece bem pequeno, mas num sentido mais amplo, é como funciona. Por exemplo, né, eu tenho uma avó racista, né, ou alguém tem um familiar racista. E na hora de ir nessa casa, ao invés, né, de quebrar o pacto com o racista, que é levar o colega, ou ir com né, levar o negro, né, nestes lugares, ele faz o pacto com o racista. Não vou fazer essa pessoa racista, né, ter que passar por isso de ter um negro na casa dela. Então, essa pessoa negra não é convidada, e quem é poupado de se haver com o próprio racismo é o racista. Ou seja, até hoje, a gente vê agora nessas manifestações, o tempo todo, quando tem denúncia do movimento negro, que alguém foi racista, né, as pessoas fazem pacto com o racista. Por que elas fazem pacto com o racista? Porque elas reconhecem que elas podiam ser esse racista, que elas também fazem isso, né? Então, deixa eu proteger, né, os meus, né, narcisicamente. E aí tem uma outra coisa que é muito importante para a gente pensar em como se articula a branquitude, é a ideia de mérito, né? E essa ideia de mérito é muito importante para a gente pensar a articulação da branquitude. Todo mundo sabe, né, ou pelo menos tem uma ideia no progressismo, que esse é um país de desigualdades, né? Um país onde tem desigualdade de oportunidades, a ideia de mérito não deveria ser levado a sério, porque a gente não parte do mesmo lugar, né? Mérito só existe se a gente tem a mesma quantidade de oportunidade. O que acontece com a branquitude se articular tão bem com a ideia do mérito, né? A branquitude é um lugar de pertença racial, de pertença de um grupo. Só que o maior privilégio dela é que todas as pessoas brancas se veem como indivíduo. Eles contam cada um como um só, né? Então, não faz o menor sentido, por exemplo, eu vou dar o exemplo do que está acontecendo agora. Quantos ministros brancos mentiram sobre o currículo? Todos. A Damares, o Weintraub, o Ricardo Salles, não é? Todos eles mentiram.
Ninguém pediu às pessoas brancas, ninguém pediu, por exemplo, Lia, o que você acha do Ricardo Salles mentir sobre o currículo dele? Lia, você como branca, eu não tive que responder como branca pela atitude de outro branco, mas eu estou vendo os negros agora tendo que responder, né? Ou que eles não estão de acordo, ou que eles estão de acordo, ou que esse cara não representa eles, ou que não representa. Então, o que está ali? Cada sujeito negro representa todos os outros negros. E isso é a racialidade de quando o grupo vem antes do sujeito. O Fabiano é primeiro negro, depois ele é o Fabiano, que gosta, sei lá, de pizza, que gosta disso. Mas o negro vem antes do sujeito. Enquanto, para o branco, a Lia vem antes de ser branca. E aí, o que isso acontece num resultado estrutural, né? A gente coloca em todos os cargos de poder, né? Se a gente for ver o nosso Planalto hoje, Planalto Central, o chefe do executivo, todo mundo que trabalha no executivo, no legislativo, a gente vai ver que são brancos. E todos esses brancos chegaram lá por uma coisa, né, que é ser branco, estar pertencendo a essa estrutura. Mas se você perguntar um por um, né, como você chegou aqui, a resposta e o sentimento de cada um é individual. Eu cheguei porque eu trabalho com política desde pequeno, porque eu sou uma pessoa competente, porque eu sou uma pessoa inteligente. Isso nos partidos progressistas diz, quer dizer, eu sou uma pessoa que militei desde cedo. Então, o reconhecimento é individual. Se eu perguntar para todos os meus colegas de departamento, ali na psicologia, o que você fez para passar neste concurso? As pessoas vão responder, eu estudei muito, eu fiz um bom mestrado, eu fiz um bom doutorado, depois estudei muito para o concurso, logo eu passei nesse concurso. Elas não vão responder, eu estou aqui porque eu sou branco. E, na verdade, o lugar de poder econômico, político, aonde os brancos se encontram, que é no poder estrutural, tem a ver da pertença racial. Então, a branquitude é um lugar que dá vantagem para o sujeito estrutural, ele está nos cargos de poder, ele está nos cargos de decisões, e os próprios sujeitos brancos enxergam isso como conquista individual. Logo, abrir mão, né, disso e pensar a luta antirracista também tem a ver com entender que nós, brancos, estamos onde estamos pela estrutura da onde a gente já começa muito à frente, né? E isso tem uma implicação muito grande que faz aquela pessoa lá do meu doutorado responder que entende que tem vantagem, mas sou contra cotas, né? Porque ela fala, tudo bem, tive vantagem, mas por que é contra cotas? Porque ela acredita que é a luta individual dela que colocou ela onde ela está. Então, o racismo impede a riqueza cultural e humana desse país. Então, é uma luta de todos, né? Acho que eu termino por aí. E aí, passo para a Naruna. Obrigada, Fabiana. Muito obrigado, Lia. Teremos oportunidade de retomar e aprofundar outras questões. Antes de abrir para as questões trazidas pelo público que está participando, agora vamos convidar a Naruna de Lima Costa, que é uma premiada atriz, cantora, diretora e compositora. Sua atuação se caracteriza pela valorização poética das periferias paulistanas e da presença negra no cenário cultural. Naruna se firma no mundo artístico brasileiro graças ao impacto político e estético de seus trabalhos em teatro, televisão, cinema e música. Suas escolhas de personagens ilustram a resistência à opressão social e aos abismos econômicos do país. São dezenas de trabalhos no campo da TV, cinema, teatro, música, e destaquei alguns aqui para compartilhar com vocês. Como O Hospital da Gente, de 2008, Garrincha, uma produção do Sesc até em 2016, Irmandade, em 2019, Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo de Picumã, em 2018 e 2019, e Marighella, que foi lançado agora em 2020. Naruna, em uma entrevista ao Brasil de Fato, você disse, abre aspas, é muito difícil sobreviver de arte no Brasil. Ter poucas referências de atrizes negras, o imaginário de ser artista, de ter fama, de ser famosa, eu nunca tive. Meu sonho era fazer teatro com o meu coletivo e sobreviver disso.
o lugar que eu ocupo hoje nas artes, eu não me iludo. A fragilidade da posição que as mulheres negras ocupam no Brasil leva um longo tempo para se construir e pode ser que seja esquecida em muito pouco tempo. Agora eu te pergunto, Naruna, como você relaciona a sua existência e o fazer artístico na intersecção entre branquitude e antirracismo? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Petronília, professora Lia. É um prazer dividir esse momento com vocês. Algumas gerações aí se comunicando, né? Na tentativa de melhorar um pouco as coisas para todos, né? Todos nós. Queria abrir aqui com a professora Petronília falou de um canto, de um pensamento, uma filosofia zulu, e a Lena Bauli, que é uma cantora moçambicana, me ensinou uma vez esse canto dentro de um coletivo chamado Gambu Dance. Então, queria abrir minha fala com ele. Aô, quem cole no qua, na mabala. Aô, quem cole no qua, na mabala. Sete é o ile no qua, na mabala. O sete é o ile no qua, na mabala. Aô, quem cole no qua, na mabala. Aô, quem cole no qua, na mabala. De sete é o ile no qua, na mabala. Sete é o ile no qua, na mabala. Eu estou te vendo, eu estou aqui. Saúdo, saúdo. Nossa ancestralidade, nossa cultura, nosso povo. A Lia falou uma coisa muito interessante, cada sujeito negro representa todos os outros negros. Assim, na sociedade, eu acho que o meu lugar como artista é um reflexo profundo sobre essa situação, essa condição, né? Ainda mais por ser atriz. Eu entendo o meu ofício como, de fato, um lugar de representação e representatividade, né? E a representação como algo que é além do lugar da farsa ou da contação de uma história que pode ser ou não verdade, né? Nesse lugar de representação, e sim de representatividade, de dar conta da minha existência, até porque o meu corpo é um corpo político, então, uma vez que ele está em cena, ele está contando sobre a sua própria história num país infelizmente racista como é o Brasil, né? Você fala sobre a minha existência, né, no cruzamento entre essas duas coisas, a minha existência enquanto artista. Eu digo mais que existência, acho que é resistência mesmo. E eu fico aqui pensando, né, você falou meu currículo, peço licença para repetir e tal, essa figura que é atriz, né, uma atriz premiada, cantora, compositora, diretora de teatro premiada também, cofundadora de um espaço de teatro, né, como é o Espaço Clariô, preta e periférica. Essas duas palavras, elas são como uma ponte que separa a minha história da minha própria história, né, da minha biografia, por exemplo. Essa ponte que é o racismo estrutural, né? Se não fosse ela, sei lá, acho que nem é uma ponte, uma vala mesmo, onde fica sucumbida a nossa história, a nossa memória, né? A história mal contada da colonização no país, né? Se não fosse por ela, eu acho, Fabiana, que certamente eu teria tido meu pé lá afincado na calçada do reconhecimento artístico. E reconhecimento, né? A professora Petrolina falou bem também, a palavra reconhecimento, que é o valor, né? Além de garantir a existência, mas garantir a sobrevivência dessa existência, né? A memória, o que veio antes, o que acontece agora e o que virá depois. É nesse sentido que eu falo da fragilidade dos lugares ocupados por esses corpos negros, né? Aí no campo das artes, esse drama do reconhecimento é um dos pontos que atravessa os nossos corpos, né? Pensando aí na branquitude, como a professora Lia falou bem, né, que é a escolha do branco pelo branco, sempre nesses espaços de poder, o branco como o excesso, né, de presença em determinados espaços de poder, e pensando também a arte como um espaço poderosíssimo
de poder no sentido de criar novos imaginários, de criar realidades, de quebrar as realidades existentes, né, de debater, enfim, de disputar imaginários na reconstrução de uma sociedade, de espaços sociais e tal. E aí, pensando em tudo isso, além do drama do reconhecimento no campo das artes, também tem o drama da ausência das quantidades, né, e da qualidade dessas quantidades nas artes, né, nesses corpos pretos, nesses espaços. A qualidade, por exemplo, da elaboração desses corpos na cena, né, o que gera escolhas de narrativas que não dão conta da nossa história. Isso pensando mesmo na ficção, pensando na elaboração de narrativas, né? Pensando em arte, que é essa possibilidade de debater tudo isso. Então, a escolha das narrativas e as versões da história geralmente são contadas por essa branquitude, pela branquitude, né? O que gera um protagonismo da branquitude e, por consequência, um apagamento da história e da memória preta, né? Um exemplo é a teledramaturgia, por exemplo. A gente não pode negar que a telenovela é uma influência imensa no Brasil, né, os 50 anos de telenovela no Brasil, ela influencia diretamente nos processos de identidade étnica da população. É uma espécie de formação também do nosso povo, né, porque pensando principalmente pós-ditadura, quando a escolarização ela vai ficando cada vez mais sucateada, o acesso a ela sempre foi muito difícil, né, para a população preta, e aí, uma vez que a qualidade desse ensino público ela é reduzida cada vez mais, a gente tem no mesmo instante uma televisão que é ocupada pela maioria das casas, cada vez mais, né? E ela faz parte, querendo ou não, essas histórias elas vão contando e vão ajudando a se formar uma ideia de país, né? Esse imaginário vai sendo construído, e com ele vão sendo construídos estereótipos e que vão determinar um pouco as relações sociais dentro e fora de casa, né? Esses estereótipos de figuras que a gente conhece bem. Então, nesse sentido, eu acho que a telenovela tem uma contribuição com o racismo, assim, nesse pacto mesmo que a professora Lia falou, né? Nessas 5 décadas de produção, com raras exceções, óbvio, mas reforçando esses estereótipos e, enfim, que desemboca nessa vala que sucumbe às nossas memórias e à nossa história e toda a nossa originalidade, né? Toda a falta de contação real do que acontece nesse país, do que aconteceu nesse país desde a invasão. E aí a gente pode traduzir isso, como a professora Petronilha falou, como a desumanização da nossa população preta, indígena, trans, cigana, né? E aí que desemboca, no fim da linha, no extermínio dessa população. Um povo que não tem memória, que não tem história, e que é invisibilizado, que não é visto, ele pode ser apagado, ele pode ser morto, sem grandes consequências, né? Então, eu entendo o meu lugar na arte como essa possibilidade primeiro, de reivindicar esses espaços, tanto no discurso, né? E aí eu digo a minha relação, por exemplo, com o Grupo Clareou de Teatro, na periferia de São Paulo, a elaboração das nossas peças, pensar em construir um espaço na periferia, em diálogo com o movimento de cultura periférica, para dar conta de a gente poder elaborar as nossas posições, a nossa poética, a nossa estética, conseguir debater as nossas artes sem intermediários, isso pensando não só dentro do teatro, mas quando eu falo movimento de cultura periférica, eu estou considerando os saraus, por exemplo, como tantos, né, de 15 anos para cá, que têm se fortalecido cada vez mais, como o Sarau do Vinco, Perifa, outros espaços de comunicação em quintais, né, que também acontecem na periferia. Posso citar aqui a Goma das Capulanas, que é um espaço de pensamento, produção de pensamento a respeito do corpo, da saúde e da trajetória das mulheres negras, né, nas periferias.
Então, esses encontros, esses diálogos, ele faz parte da minha resistência enquanto artista, é a base de todo o meu trabalho. Eu não consigo desvincular isso quando eu, por exemplo, faço ocupações em outros territórios, que também é uma parte da minha luta, porque eu entendo aí, como forma de luta também, a ocupação de espaços que nos foram alijados, que nos foram retirados, né? E que são espaços de força e de debate, de construção de imaginário, de pensamento, né? Importantes, apesar de não serem os ideais, né? O que a gente, enquanto cultura preta, periférica, talvez se pudéssemos nós ter os meios de produção, a gente construiria outras formas, mas eu sinto que neste momento o que é possível é ocupar, fazer número e a partir dali cobrar a qualidade de trajetórias. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, do audiovisual, né? Hoje eu sou protagonista de uma série dentro de um sistema de streaming, de distribuição mundial, né? Que tem aí tradução para 90 países, 100 e tantas línguas, uma posição super rara, assim, pensando em audiovisual no Brasil, e que, apesar disso, é frágil. Mas fazer bom uso disso, né, para que ele não seja apenas uma ocupação que vá ser simbólica naquele momento, mas que pode se apagar, é uma das minhas lutas, né, poder conseguir espaços que eles sejam garantidos futuramente, né. Mas é uma construção. Eu acho que muitas mulheres, o movimento negro, desde sempre, vem construindo degraus, né, para que a gente possa, neste momento, construir novos, assim. E se o racismo não fosse tão sistêmico no Brasil, a gente já estaria alcançando lugares mais interessantes, né? Mas a gente ainda volta em questões muito primordiais toda vez, porque é difícil, né? A branquitude, a questão da branquitude explica isso, né? A possibilidade de abrir mão de privilégios é ainda uma utopia, assim, no país de hoje, né? A gente entende isso pensando nas instituições, é só a gente olhar e ver, né? A quantidade de pessoas negras ocupando cargos importantes em instituições ou em representações artísticas, em representações científicas, né? Apesar da qualidade histórica já que a gente tem, né? Então é isso. Eu acho que a minha resistência, a existência no campo das artes é conseguir construir, denunciar esse racismo sistêmico e construir junto aos meus novos imaginários, ou imaginar uma sociedade livre dessas questões, né? Além de denunciar o racismo e ocupar aí, entendendo o meu corpo como um corpo político, ocupar espaços que estão ocos da nossa presença, que podem fazer total diferença se nós estivermos ali, né? Dentro da nossa esfera, contribuindo naquele espaço de poder. Então, nesse sentido, assim, acho que por isso que eu me faço múltipla também dentro das artes, né? Não dá conta só ser atriz, né? Ou ser cantor, é preciso ser compositor para contar a minha história, né? Poder dirigir outras pessoas e que também querem falar sobre esse mesmo tema, como foi o caso de Buraquinhos, né? Uma peça escrita por um jovem, muito jovem, da periferia de Guaianazes, que é o Johnny Salaberg, e que tem como inspiração histórias como a minha, como a da professora Petronília, como a sua, né? Então, nesse sentido, é uma militância mesmo. A gente não consegue se contemplar só vivendo a arte, sendo a arte. A gente tem que militar dentro dela, né, nos espaços possíveis. Então, é isso. Por enquanto, acho que é isso. Maravilha. Muito obrigado, Naruna. Tem chegado aqui algumas questões para a gente já, para aquecer ainda mais. Tem uma pergunta que eu vou tentar juntar aqui, que é da Ioná
Damiana e do Luciano Vieira, que diz o seguinte: e quando as pessoas não se identificam psiquicamente como brancas ou negras, como contribuir com o pensamento antirracista a partir deste lugar, entre aspas, que às vezes até parece um não lugar? A pergunta inicialmente foi dirigida a Lia, mas a professora Petronília e a Naruna, sinta-se à vontade para também trazer contribuições, e vocês também dizerem um pouquinho sobre possibilidades e práticas antirracistas, né? O antirracismo hoje em dia quase que virou autodeclaração, né? A pessoa lê um livro e ela já se intitula antirracista, né? Então, partindo do campo de atuação, da área de vocês, do território de vocês, entendendo corpo, território, área, território, tem essa questão que a Ionara é muito específica, de falar desse não lugar de pessoas que não se identificam entre negros e brancos, e como podem contribuir para um pensamento antirracista. Me fiz entender? Quem começa, Fabiana? Como a pergunta inicialmente foi para você, Lia, se você puder... Tá bom. Eu vou... Então, eu acho que a gente precisa retirar tanto a luta antirracista, como as discussões sobre negritude, ou discussões sobre branquitude, dessa categoria que tem sido muito colocada como lutas identitárias, né? Nós estamos no âmbito da desigualdade social, né? Quando a gente está falando de raça, né, e aí é muito importante a gente pensar que a raça é um marcador de desigualdade, né? É um marcador de diferença, mas é um marcador de desigualdade. O que eu quero dizer com isso, né? Marcadores de diferença são todos aqueles que não estão no hegemônico, no lugar de poder da sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade tem como uma ideia de formação brancos, negros e indígenas. Logo, os japoneses, mesmo estando aqui há 4 gerações, são vistos como diferença. Este é um marcador de desigualdade, gera uma desigualdade de classe social, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso a saneamento básico, acesso à segurança pública? Não. Então, quando a gente vai falar de luta antirracista, é muito importante que a gente esteja calcado no debate das desigualdades sociais, né? O racismo gera desigualdade de classe e de acesso a todos os recursos públicos dessa sociedade, e privados também, e materiais e simbólicos, e de representação. Então, a luta antirracista, ela não é identitária, ela não é diferente para quem é branco e para quem é negro. É diferente uma pessoa estar na luta antirracista, né, ou estar no movimento negro. É muito diferente. O movimento negro, ele tem como pauta a luta antirracista, mas ele tem como pauta a valorização da cultura negra, processos identitários, outros muitos processos, e também a luta antirracista. Só que a luta antirracista, ela é contra a ideia de raça como divisor de humanidade, né? Qualquer pessoa pode estar nessa luta, estando identificado com branco, com negro, com japonês, com marciano, com o que seja. Se você está, né, implicado numa ideia de igualdade para todos, né, você automaticamente está na luta antirracista, né, nesse sentido. E isso é muito importante que esteja pautado, que não tem esse lugar, eu sou branco, eu não posso estar... Quando você fala, eu estou branco, eu não posso estar na luta antirracista, sabe o que você, né, eu, estamos fazendo? O lugar do branco é o racismo. Eu só posso ser racista, né? Na verdade, né, qualquer pessoa que luta por igualdade tem que entender que a raça é uma categoria central na desigualdade social brasileira. Então, qualquer pessoa que pensa sobre desigualdade social, pensa em que o país precisa de desenvolvimento, que o país precisa de riqueza humana, que o país precisa acabar com a violência, que precisa de saneamento básico para todos, saúde, educação, se implica na luta antirracista. E aí tem uma outra pergunta, só para terminar ali, rapidamente, que é muito importante a gente pensar que a luta antirracista,
ela não é discurso, gente. Ela não é algo assim, tipo, li um livro, comprei um livro, virei antirracista. Você pode estar na luta antirracista em qualquer lugar que você esteja na sociedade. Né? Tem gente que fala, eu sou dona de casa, qual é a minha luta antirracista? Bom, se você não está num lugar de poder, mas o teu lugar de dona de casa, qual que é o desenho que teu filho vê? Só tem representação de princesa loira? Tira esse desenho, ele está produzindo naquele momento estética, produção de beleza, de estética e padrão e estereótipo, né, do que é beleza. Brancos podem muito bem se juntar com outros brancos numa escola particular e ir lá e falar, olha, eu quero a lei 10.639, porque essa lei não é para os negros se sentirem representados apenas, que é muito importante, mas para os brancos pararem de se sentir centro do mundo. Né? Então, a luta antirracista ela é tão importante para os brancos quanto para os negros na escola. Os brancos precisam retirar deles a ideia de superioridade e os negros precisam se sentir representados, né? Que é aquilo que a Petrolina falou, parar com a ideia de dependência e superioridade. Então, essa luta é de todos por uma luta igual. Então, não tem e não deve ter, né? Essa ideia que ela é uma luta identitária, é uma luta contra a desigualdade, é uma luta pelo país, é uma luta para todos, é a luta por um país melhor, e obviamente, né, o lugar do branco na luta antirracista não é o mesmo lugar do negro, né, não é que para todos é o mesmo lugar, o protagonismo não é o mesmo, né, da onde se fala não é o mesmo, né, e esse branco, né, que foi por muito tempo da luta antirracista, que é um branco que meio que se fantasia, né, de negro, da cultura negra, não ajudou na luta antirracista. Porque é preciso se reconhecer nesse lugar de privilégio, né? E aí a própria barreira, claro que a gente tem uma barreira do branco na luta antirracista, é a própria branquitude. A branquitude, ela é cega, né, a si mesmo, né? Então, por exemplo, isso que tem sido feito agora muito, né, de uma luta que tem sido, a gente tem que ver o que vai levar de atores globais deixarem as suas páginas, deixarem. É importante? Porque tem um lugar. Mas a gente precisa produzir, né, uma sociedade em que negros tenham 18 milhões de seguidores também, né? Porque senão continua a dependência, né, de que um branco saia daquele lugar para que o negro possa falar e ter 18 milhões de pessoas assistindo, como acontece nos outros perfis, né? E se retira do branco, quando o branco fala, estou emprestando minha página, tem uma questão ali que é cega da própria branquitude. Ele se retira do lugar de ter que ele se posicionar, ele perder seguidores, ele talvez ser odiado, porque na verdade não é ele que está ali, ele emprestou a página, amanhã ele volta e não fala mais do assunto. Ele não teve que se posicionar. Então tem uma questão que é a pessoa entender que esse é um lugar dela, ela não está fazendo pelo outro, ela está fazendo para uma sociedade mais justa. Bom, eu podia falar muito mais sobre práticas antirracistas, mas já ocupei muito tempo. Obrigada. Passo a palavra. Muito obrigado, Lia, Maruna ou professora Petronilha. A professora já deu um aquecimento na fala inicial, falando do cantinho de africanidades, mas poderia nos brindar um pouquinho mais, professora? Professora, o microfone da senhora tá mutado. Sim, agora sim. Bom, acho que ali a fala dela é muito contundente, né? Precisa e contundente. Realmente é uma construção, a luta antirracista contra o racismo é uma luta de todas as pessoas, né? De todas as pessoas, independentemente da sua raiz étnico-racial, independentemente da cor da sua pele. E o que está, quer dizer, eu vou aderir a uma luta antirracista na medida em que eu me perguntar, mas em que sociedade eu quero viver? Que contribuições eu posso trazer para que esta sociedade realmente se estabeleça? O que eu entendo por igualdade? Porque frequentemente se entende que o exercício de um direito por negros, indígenas, pessoas empobrecidas, é como se fosse uma concessão ou como se fosse um privilégio.
Não se é como se negros abre uma concessão, a sociedade abriria uma concessão para que esses grupos sociais tivessem, e vou colocar entre aspas, um benefício, quer dizer, para os descendentes de europeus é um direito, para os demais seria um benefício, seria quase que uma doação. Bom, quem participou e continua participando das discussões, hoje um pouco menos calorosas, sobre ações afirmativas, isto ficava muito evidente, né? Muito evidente. Eu lembro de uma discussão que nós tivemos lá no Conselho Universitário, na Universidade Federal de São Carlos, em que uma pessoa, né, uma professora da universidade, uma eurodescendente, se levanta para votar contrariamente às ações afirmativas, e olhem só a justificativa, foi a seguinte: eu não posso votar favoravelmente, porque como é que ficam meus filhos? Eu fiquei pagando escola particular, cursinho, e agora eles vão competir em igualdade com esses estudantes que vêm de escola pública. Quer dizer, a compreensão de que algumas pessoas teriam mais direito do que outras. É toda uma mentalidade, eu volto a insistir, construída há séculos, que nós temos de desconstruir. Lá onde a gente está no dia a dia, né, nas trocas que a gente faz, seja nos supermercados, seja nas escolas, seja no ônibus, e novamente eu volto a insistir na questão do reconhecimento da outra pessoa. E este reconhecimento se dá, inclusive, pelo olhar. Eu lembro, conforme eu já disse, e Narina também insistiu, né, assim, o senhor Henrique Antunes Cunha, um militante lá no início do século passado, né, ele dizia que quando ele era jovem, as pessoas negras se reuniam e diziam assim: não adianta só nós que somos poucos ficarmos discutindo ou nos reconhecendo. Então, uma forma de reconhecer é quando a gente encontrar um irmão negro, que a gente nem conhece, nunca viu, a gente olha para ele e sorri, né? Novamente, o cumprimento, né? Eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo. E, evidentemente, esse eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo numa sociedade como a brasileira, né? Multicultural, com diferentes origens étnico-raciais. Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer ser humano, seja criança, seja adulto, ela tem que ser reconhecida. Não preciso ser amigo, não preciso ser amigo íntimo, mas eu tenho que dizer: eu te reconheço na tua humanidade. E saiba que eu estou aqui presente. Qualquer coisa, conta comigo. Maravilha. Professora? Sim? A senhora concluiu, que para mim deu uma falhada, eu achei que eu tinha te interrompido. Não. Sim, concluí. Muito obrigado. Passo agora a palavra para Naruna. Eu acho que elas responderam super bem a questão. Realmente, né, não se trata de uma questão identitária, é um posicionamento social, é o seu lugar no mundo. A relação, por exemplo, da periferia, pensando na pandemia, por exemplo, né, se não fosse a solidariedade das redes, o genocídio seria ainda triplicado, né? Pensando que a população negra e periférica não tem condições, por exemplo, de ficar em casa, de não trabalhar, de abrir mão dos seus empregos ou dos seus ofícios cotidianos, que às vezes nem são
oficializados, né, para poder resistir e ficar em casa. Isso é uma questão social. Não é não é uma questão moral, né? O cidadão que consegue, vamos lá, ficar em casa, ou tem que se higienizar completamente sempre para fazer qualquer coisa, ou comprar uma máscara e tal. Tem gente que não tem dinheiro para comprar máscara, tem gente que não tem água em casa. A questão da água no Brasil, que aliás está sendo privatizada, é uma questão muito grave. Tem muitos lugares que não tem água para lavar a mão, ou sabão. Então, não se trata do meu pensamento moral sobre o que eu devo ou não devo fazer numa situação como essa. É olhar, abrir os olhos com relação ao que temos, a sociedade que nós vivemos, né? Ou as comunidades, tantas comunidades diversas num país como o Brasil, por exemplo. Então, realmente, quando se fala em lutas sociais, eu acho que o movimento é muito mais na prática de colocar o pé na rua, realmente reconhecer, garimpar esses espaços, procurar saber quem são essas pessoas, como a professora Petrolina de novo fala, né? Saber quem são, as histórias de cada um, do seu bairro, da sua rua, né? Para além da sua história. Se você se identifica ou não se identifica, isso pode ser sim tratado na terapia, mas para além disso, para onde vai o meu poder de atuação, efetivamente, pensando num país como o Brasil, que inverteu todos os valores sociais, por exemplo, que tem hoje o indígena, a população indígena como a comunidade mais invisibilizada, oprimida e odiada, eu diria, né, do país. A sociedade que cuidou dessa terra até a invasão, né, que olha para a população preta sem reconhecer os seus valores científicos, os seus valores poéticos, os seus valores de trabalho, as suas diferenças entre a própria comunidade preta, que é tão diversa, né, e enquadra, sem questionar isso, sem questionar as heranças, né, heranças financeiras. Então, eu realmente acredito no poder da ação, de fato. Eu acho que essa descoberta de identidade, ela também se dá aí. Isso nos foi tirado, né? A gente não sabe, como a professora Lia falou, a gente não sabe de onde a gente vem, quem são os nossos antepassados, qual é a nossa árvore genealógica, eu não sei quais são as minhas quais são as características originais do meu povo, mas isso não, apesar de quererem tanto arrancar a minha identidade, eu vou descobrir a minha identidade na troca com os meus, na minha relação com a minha... Com os meus, com os que são parecidos comigo, com os que dividem o mesmo pensamento, né? É na luta. Então, acho que é urgente isso também, porque para além do hashtag antirracista, ou eu sou preta, ou o turbante que eu posso ou não posso colocar na cabeça, o que eu estou fazendo efetivamente dentro da minha esfera, porque é isso, dentro da sua esfera, qual é o seu campo de atuação? É na família? Você dá aula, não dá? Onde você trabalha? Quais são as pessoas com quem você convive que você pode se relacionar de uma forma a quebrar o imaginário racista que está aí, né? E informação não falta, pelo menos hoje é possível buscar informação. Aqui é um encontro para isso, né? Muito obrigado, Naruna, Lia, professora Petronila. Eu estou aqui olhando, babando, né? Depois eu até quero rever essa live para ver a cara que eu fiquei ao longo dessa 1h30 ouvindo vocês, assim, falar sobre tudo que nos atravessa, né? Dar nome às coisas, isso também é curativo. Então quero agradecer vocês por esse exercício de cura, né? E esse exercício de a gente derrubar paredes e construir pontes, né? A gente precisa mais de pontes do que muro que nos separam. Como já passamos mais de 1h30 desse encontro, a gente precisa, infelizmente, fechar. Vou fazer uma passagem aí para vocês, para uma palavra, uma música, uma frase, um pensamento, ou um beijo, um tchau, o que cada uma gostaria de compartilhar nesse momento para a gente poder
fechar esse encontro tão rico de hoje. E aí, sinta-se à vontade, quem quiser despedir-se primeiro. Talvez como... não. Estávamos te ouvindo, professora. Tá bem. Como eu comecei, talvez seja a primeira a terminar, ou talvez também por ser a mais velha. Eu quero agradecer, na pessoa do Fabiano, ao SESC, a oportunidade deste convívio distante e próximo, não é? Com mulheres tão fortes e contundentes, né? Suas palavras mostram um rumo, né? Mostram que há uma direção, vou dizer um sul, não vou dizer um norte, porque nós estamos no sul, que há um sul que nos reúne e que nos guia, né? Então, estamos aqui diferentes gerações, atuando em diferentes contextos, e trabalhando, né? Trabalhando, pensando e propondo uma nova nação. Quando eu digo nova, não quero dizer reformada, mas com isso que nós temos, o que podemos construir? Volto a insistir, qual é o sistema mundo que nós vamos construir para substituir aquele que vem vigorando desde o século XVI? Este não vale. Nós estamos criticando o mundo. E sei que cada uma de nós, assim como muitas outras pessoas, lá no lugar onde estão batalhando, mas nós precisamos estar cada vez mais juntos e não modificar necessariamente as nossas lutas ou formas de ação, mas tecer uma rede, né? Tecer uma rede forte e ficarmos nos perguntando: que Brasil nós queremos? Que sociedade nós queremos? O que eu posso fazer lá onde eu estou? O que eu posso fazer? Seja falando, cantando, dançando, pensando, conversando, seja com as crianças, seja com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas mais próximas ou mais distantes. Vamos nos perguntar, todos, né, e todas as faixas etárias, que Brasil nós queremos? O Brasil que aí está parece que não corresponde ao que essa população tão diferente, tão variada, né, com raízes culturais, e quando eu digo culturais, quero dizer com visões de mundo diferentes, com modos de viver e de ser diferentes, mas o diferente não tem que ser combatido. Como juntos, nas nossas diferenças, podemos construir uma sociedade verdadeiramente democrática e justa, igualmente justa para todos. Agradeço mais uma vez, um abraço distante às minhas colegas de mesa que podem ter certeza me honraram na oportunidade de participar com elas nesta tarde. E ao Fabiano, é claro, um agradecimento muito particular. Eu tenho a alegria de conhecer o Fabiano desde a graduação, né? Então, a gente vê o menino crescendo, né? E hoje uma forte liderança profissional e também no universo da população negra. Obrigada. Obrigado, professora. Bom, eu agradeço e sigo as palavras, né, da nossa mestra Petrolina, que o que deve ficar desse encontro é que país a gente quer construir. E aí eu completo com a ideia de que o futuro, quem faz
somos nós, homens e mulheres, que estamos aqui presentes agora, né? E que nós temos na nossa mão agora uma oportunidade muito maior do que há 10 anos atrás e 20 anos atrás, ou quando, né, muitos dos nossos mestres começaram a ter que trabalhar. Nós temos uma sociedade que está se abrindo para discutir isso. A gente não sabe o quanto é falso, o quanto é hipócrita, o quanto é verdadeiro, mas está se abrindo de uma outra forma neste momento, né? Então, é um momento de que, nesse segundo, é urgente que, onde cada um de nós estamos, propormos questões antirracistas. Tipo, é agora, se você é professor ou aluno de uma pós-graduação, de chegar na próxima reunião de colegiado online e pautar cotas na pós-graduação. Você, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, pode pautar. Se reúna com seus colegas representantes discentes, vá na próxima reunião de colegiado e a gente quer pautar cotas. Aí vai ficar bem evidente quem é contra. E quem é contra vai ser, neste momento, não está muito fácil ser contra isso, né? A pessoa vai ter que ser anunciada como tal. Então, essa é a oportunidade, sendo hipócrita ou não, da gente ir calcando a luta antirracista e quem não assinar, quem não está junto, a gente denunciar, porque esse é um momento que está propício para isso. Então, cada um de nós, neste momento, neste segundo, pode pensar, e é isso que eu quero ficar, né, terminar falando, o que você, aonde você está, neste momento, pode fazer pela luta antirracista, né? Se você é RH de uma empresa, quem que você contrata? Quem são os fornecedores? Quem que você pode ajudar contratando brigadeiro para a festinha do seu filho de uma empreendedora negra, né? Em todos os lugares que alguém está na sociedade, tem que fazer na luta antirracista, né? Não tem uma receita, mas tem como você pensar e refletir. O que você está fazendo isso hoje? E amanhã acorda de novo. O que eu faço hoje? Né? Como é que eu vou me reunir com meus colegas e o que a gente vai fazer? É isso, né? Não é algo abstrato, é ação, é prática. Convido a todos a fazer isso todos os dias. E termino por aqui agradecendo a honra de dividir essa mesa com a Naruna, com a Petrolina, agradeço o Fabiano e todos vocês que estavam aqui assistindo a gente. Obrigado, Lia. Eita, nós! Agradeço, gente, demais, uma honra imensa, imensa, imensa fazer parte desse momento aqui com vocês duas, vocês três, Fabiano, Lia, professora Petrolina. Realmente, eu acho que o ajuntamento é uma das primeiras táticas que são mais eficazes, assim, ainda que a gente não possa, né, estar junto pessoalmente, assim, a gente se juntar e saber quem são os pares, para, sim, a gente construir o mundo que a gente quer viver, mas antes disso, desconstruir esse mundo que está aí. Para isso, a gente precisa entender que país é esse, que mundo é esse que foi construído em cima do sangue de tanta gente, né, de população preta, de população indígena, desmistificar essa realidade, a gente aceitar a história real desse país, né, entender e, a partir disso, realmente construir com novos materiais essa sociedade que a gente tanto sonha, né, que é o mínimo, né, direitos iguais para todos, né, sem exceção. E se eu puder contribuir com alguma coisa a mais, eu penso que uma das primeiras coisas é sim a divisão de riquezas. Tem muito pouca gente com muito dinheiro nesse país. Isso não tá certo, tá errado. A outra ponta, existem muitos miseráveis nesse país. Então é urgente que a gente associe o antirracismo com o anticapitalismo, entender que é preciso quebrar essa estrutura para dividir essas riquezas e repensar uma sociedade onde os direitos sociais aconteçam, onde a igualdade de direitos aconteça e a possibilidade de usufruir de todas as possibilidades, ela seja real para todos, né, com as suas culturas preservadas, com a sua ancestralidade preservada. Então, a divisão de riquezas é importante e medidas reparatórias sem dúvidas, isso é indiscutível mais, esse é um ponto que a gente tem que passar já para outra fase, a gente tem que mais questionar isso,
tem que ter medidas reparatórias, tem que ter cotas e tem que ter no mínimo 50%, porque é isso que a população brasileira 50%. Então tem que ter no mínimo, em todos os espaços de poder, em todos os lugares de criação, em todos os lugares de mando e desmando desse país. A gente tem que repensar nas cadeiras que a gente escolhe, né, em votar nos nossos, para a gente poder ser representado pelos nossos. Então, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade do encontro, do debate, das falas, poder refletir também sobre isso. Estamos refletindo o tempo inteiro, repensando o tempo inteiro. E muito axé para a gente. Muita saúde mental, física e espiritual, porque também é uma ótima forma de vingança a gente permanecer vivo por muito tempo. Vida longa a todo mundo. Vida longa. Axé, muito obrigado. Que esse encontro seja força motriz, né, para as transformações e para o exercício nosso de cada dia, né? E para fechar essa roda e começar um novo ciclo, pois o movimento não para, né? Estamos em movimento, né? E para amarrar o tema da branquitude e antirracismo, eu trago aqui para compartilhar com vocês uma citação do Frantz Fanon, que diz o seguinte: os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir a culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações, e justamente com os que vêm sendo mantidos à margens, os negros, construir relações raciais e sociais sadias em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Não fossem por essas razões, eles teriam de assumir pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho escravo possibilitou ao país. Assim fecha essa roda. Também quero agradecer a presença do intérprete Edson e da intérprete Elisa. Agradecemos a presença de todas as pessoas que nos acompanharam ao longo desse encontro e pedimos para que, se possível, respondam os questionários de avaliação que se encontram no link disponibilizado na descrição do vídeo. E lembramos que a programação do Sesc Ideia continua no dia 2 de julho, com um debate Descolonização do Olhar, enfrentamento das imagens da história da arte e do cotidiano, com Rosana Paulino, Elidaiana Alexandrino e Claudinei Roberto, sob a mediação de Sabrina da Paixão. Acompanhem essa e mais programações do Sesc Ideias nas redes sociais do Sesc São Paulo, como no YouTube, Facebook e também Instagram. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos e a todas. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.